Premonições e previsões que se tornaram realidade. Você já teve a sensação inabalável de que algo terrível estava para acontecer? Algo que você não conseguia identificar, mas sabia que mudaria a sua vida ou a vida de outras pessoas para sempre. Você já sonhou com uma tragédia inimaginável ou ficou cego por uma visão repentina de terror iminente? Sua premonição se tornou realidade. Você estava certo sobre isso também. Susan Sachs é uma vidente popular, embora relutante, de Woodstock, Nova York. Desde tenra idade, ela teve visões terríveis de morte e tragédia, e isso apenas a encorajou a tentar ignorar seu dom. No entanto, ela acabou aceitando ser uma vidente e também escreveu um livro sobre suas experiências. Ela teve várias visões e premonições ao encontrar clientes que desejam uma leitura. Ela menciona alguns deles em seu livro The Reluctant Psychic, incluindo o encontro perturbador com um homem no meio de um divórcio que não acreditava que sua esposa iria realmente seguir em frente. Susan disse a ele que o que viu não foi nenhum processo judicial, nenhuma divisão, nenhuma briga, e que ele teria a custódia exclusiva de sua filha em 7 anos. Na semana seguinte, a esposa do homem veio ao escritório de Susan, visivelmente chateada. Ela disse a Susan que seu marido retransmitiu a visão da médium para ela e que ela zombou de seu marido, dizendo que nada a impediria de finalizar o divórcio. Poucos dias depois, seu marido e amigo partiu para uma viagem de negócios em um pequeno avião. Infelizmente, o avião caiu e os dois morreram. 7 anos depois, a mulher foi ver Susan novamente. Desta vez, para dizer a ela que sua filha havia morrido de leucemia. Ela disse a Susan em lágrimas: "Você estava certo sobre isso também. Ele tem a custódia exclusiva dela agora." Um sentido de pressentimento. Kathleen Middleton, de 7 anos, observava sua mãe, Anne, fazer o café da manhã. De repente, um dos ovos que Anne estava fritando se ergueu da frigideira e levitou em direção ao teto. Kathleen achou isso hilário, mas sua mãe franziu a testa e ficou preocupada que pudesse ser um mau presságio. Anne consultou uma cartomante que disse a ela que o incidente simbolizava a morte iminente. Em poucas semanas, um dos melhores amigos de Anne estava morto. Essa foi a primeira experiência de Kathleen com algo que não poderia ser explicado de imediato. Logo, ela percebeu que sempre tinha dor de cabeça antes de um terremoto acontecer, e ela começou a ter visões de nomes e números. Em 21 de outubro de 1966, quando Kathleen tinha 52 anos, ela acordou nas primeiras horas da manhã sufocando e com falta de ar. Uma sensação horrível de mau presságio a dominou, e parecia que as paredes de seu quarto estavam se fechando sobre ela. Ela não conseguiu adormecer novamente e acabou se levantando, cumprimentou o inquilino que morava em sua casa na época e contou-lhe sobre a sensação que experimentara antes. Às 8 da manhã, eles estavam bebendo chá e Kathleen tentava bloquear a sensação cada vez maior de condenação. Apenas 1 hora depois, uma enorme pilha de resíduos de carvão que mudou após uma forte chuva desceu uma encosta íngreme, cobrindo o vale de Aberfo abaixo e demolindo a Pamblas Junior School. Um total de 144 pessoas, incluindo 116 crianças, morreram, deixando Gales do Sul de luto. Perdendo a cabeça. Durante um jantar de salão em Paris em 1788, o escritor e ocultista francês Jacques Cazotte previu que o rei Luís XVI encontraria seu fim durante a Revolução. Ele também exclamou que muitos outros aristocratas, alguns dos quais compareceram à festa naquela noite, seriam decapitados, morreriam por envenenamento ou por suicídio. A Revolução Francesa começou em maio de 1789 e as previsões de Cazotte se tornaram realidade. Um após o outro, os nobres foram decapitados. 4 anos depois, o rei Luís XVI também perdeu a cabeça na frente de uma grande multidão em Paris. Cazotte não estava na multidão, entretanto, já que havia sido executado na guilhotina no ano anterior, após ser denunciado como monarquista. Uma praga devastadora. Nicolas Peter Johannes Janse van Rensburg nasceu em Potchefstroom, África do Sul, em 1864. Disse que ele nunca leu nada além da Bíblia enquanto crescia e que ao longo de sua vida teve mais de 700 visões. Durante a Guerra dos Boeres, ele se tornou um companheiro de confiança do general Cours de la Rey, que acreditava que Van Rensburg era um profeta de Deus. Van Rensburg foi comandado durante a guerra, mas nunca estava armado e nunca disparou um tiro. Ele forneceu visões e profecias, algumas das quais foram úteis para fugir ou enganar o inimigo.
Ele ficou conhecido como Sr. Sir Van Rensburg, e suas visões continuaram durante a guerra e depois. Sua filha manteve um registro de suas visões, das quais algumas ainda estão sendo decifradas hoje. No início de 1918, Van Rensburg teve uma visão sobre uma praga devastadora que não deixaria nenhum país, incluindo a África do Sul, ileso. Em setembro do mesmo ano, a gripe espanhola atingiu as costas da África do Sul e 140 mil pessoas morreram em 7 semanas. Em todo o mundo, cerca de 40 milhões de pessoas sucumbiram à pandemia. Eu fiz mesmo assim. Mike Friedley tinha um forte pressentimento sempre que pensava sobre a próxima viagem que faria com seu amigo Graham Wood em novembro de 1999. Foi a primeira vez que ele sentiu tanto a ideia de não fazer algo, mas ele não aderiu à voz gritando com ele em sua cabeça. Em vez disso, ele bloqueou e saiu na viagem de qualquer maneira. Foi uma má decisão que terminou com o ex-oficial militar e seu amigo mergulhando no pequeno avião de Wood no Everglades depois que o motor apreendeu. Friedley puxou Wood para fora do avião e colocou-o na asa para protegê-lo da acumulação de gasolina ao redor deles. Infelizmente, Wood estava com as costas fraturadas e Friedley com o tornozelo e o externo fraturados. Apesar da dor intensa, Friedley vadiou com água na altura do peito por cerca de 300 metros antes de chegar a um acampamento de pesca onde encontrou um pouco de água potável. Ele não conseguiu voltar para Wood, no entanto, por causa da dor exacerbada. No dia seguinte, ele ouviu helicópteros voando sobre sua cabeça e conseguiu chamar a atenção de um piloto. Friedley foi resgatado, mas quando eles chegaram ao local dos destroços, Wood estava morto. Friedley disse depois que não queria morrer lá e insistiu que não era nenhum herói por tentar encontrar ajuda, embora tivesse ossos quebrados. Bem no número. Em 1981, um clarividente contatou a British Rail para avisar aos funcionários do depósito que ela estava tendo uma visão recorrente de um acidente fatal de trem. Em sua visão, um de seus motores azuis transportando petroleiros caiu com consequências devastadoras. Ela também viu que o número do trem era 47216. Os gerentes levaram o aviso a sério, pois sabiam que o clarividente ajudara a polícia em várias ocasiões. Eles solicitaram que o número do trem específico fosse alterado para 47299. Em dezembro de 1983, o trem 47299 estava carregando um trem de petróleo quando colidiu com um DM em Vralby Junction. Uma pessoa morreu e concluiu-se que a culpa era de uma combinação de falha de equipamento e erro humano. Uma sensação de pavor. Na tarde de 17 de março de 1999, Carol Deimer sentiu uma sensação estranha tomar conta dela. Ela não conseguia se livrar da sensação de que algo terrível havia acontecido e disse isso a seu marido quando ele chegou em casa mais tarde. Ela acrescentou que sua filha de 17 anos, Jennifer, ainda não estava em casa e que ela também não tinha recebido o telefonema habitual dela. Enquanto o marido de Carol, James, olhava para a esposa enquanto ela falava, ele teve um pensamento fugaz sobre um acidente de carro. Logo depois, Carol e James souberam que Jennifer estava voltando da escola para casa quando um dos passageiros de seu carro jogou uma caixa de pizza pela janela. A caixa grudou no para-brisa, fazendo com que Jennifer desviasse para o caminho do tráfego que se aproximava. Seu veículo colidiu de frente com outro carro. Jennifer morreu com o impacto e seus 4 passageiros ficaram feridos. 2 pessoas no outro carro também sofreram ferimentos.